E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos começar mais uma semana de análise do mercado cripto, com um mercado extremamente chato de se operar, né? A gente está face a uma consolidação e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um cenário preocupante, que é justamente o fato da gente não sair dessa consolidação após ter rompido uma figura que provavelmente levaria a gente a começar um movimento de alta, certo? Então isso está preocupando muitos investidores ao redor do mundo porque a gente pode estar vendo mais queda pela frente. Então fica comigo que logo depois da vinheta eu vou te explicar tudo isso e muito mais para você ficar por dentro dos maiores cenários e oportunidades desse mundo de criptomoedas. Pessoal, eu tô aqui com o order book da Binance aberto e o motivo pelo qual a gente ainda não saiu da consolidação é justamente o fato pelo qual tem muita gente querendo comprar, certo? Uma coisa que está me chamando a atenção é o fato de a gente ter muita ordem de venda nos 30 mil dólares, tá? Os 30k tá recheado de gente querendo vender. Olha o tamanho dessa faixazinha aqui e também como que a cor dela tá intensa. Nesse site, quanto mais forte a cor, mais significa que as pessoas estão interessadas em estar colocando ordens naquele ponto. Então, se for para cima do preço, são ordens de venda, para baixo são ordens de compra. O preço ele não está caindo porque a gente tem muita gente querendo comprar Bitcoin abaixo dos 29 mil dólares. Porém, isso denotaria uma potencial força compradora, só que ela não está agindo agora, ela está querendo que o preço caia para agir. Então, isso faz com que o preço ele não consiga cair, porque se ele cair um pouquinho, tem várias ordens que já estão ali alocadas para compra, então precisa de ter força para romper para baixo aquela região. Da mesma forma que se o preço subir um pouquinho, lotam de ordens de venda aqui em cima, igual aquela leve alta que a gente teve aqui ao longo do dia 6, né, no domingo, ontem, que o Bitcoin chegou ali próximo aos 29.200 dólares, já brotou uma ordem ali para segurar o preço. Então, tem muita gente querendo comprar, mas tem muita gente querendo vender em peso. E é justamente por isso que a gente teve um rompimento dessa cunha descendente que eu vinha comentando aqui no canal com a gente. E essa cunha descendente, ela não teve força para continuar. A gente deixou um belo volumão de topo. Olha só o tamanho desse volume que a gente deixou aqui em cima. Justamente porque muita gente queria vender Bitcoin e ainda quer vender Bitcoin. Então o que pode acontecer nesse exato momento? A gente já viu que o preço ele sobe, já tem muita gente querendo vender. E o preço ele não cai porque as pessoas já estão com ordens de compra aqui embaixo. Então basta a gente saber o que será que está mais forte, a força compradora ou a força vendedora. Se a força compradora estiver mais forte, uma hora essas ordens de venda vão acabar se esgotando e o preço ele vai ter um caminho mais livre para subir. Agora, se toda vez que o preço subir ele tomar uma patada para baixo, o preço ele vai começar a se consolidar aqui, vão aumentar a quantidade de vendedores nessa região, porque a tendência do preço é de cair, certo? Ele está caindo aqui desde a metade de julho, então as pessoas têm um viés mais baixista e uma tendência aqui do preço subir faz com que tenham mais vendedores querendo atuar. E uma hora toda essa força compradora vai se suprir. E o que faz a gente pensar, meu Deus, para que lado que vai romper, que lado tem a maior probabilidade? O nosso estudo, nossa análise de sentimento. E uma coisa que vem me preocupando bastante é que desde que a gente teve aquele movimento forte, né? Olha só, a gente subiu lá perto de novo dos 30 mil dólares e voltou. Desde então, as sardinhas, a maior parte das pessoas, elas estão compradas, elas não são força compradora que vai segurar o preço, elas já compraram, certo? Então a única coisa que elas podem fazer nesse exato momento é vender. E isso impulsiona o mercado para baixo. Por quê? Porque quem comprou está com stop aqui abaixo dos 28.800, está com stop abaixo dos 28.500 dólares, e se o preço der uma leve deslizada para baixo disso, esses stops serão pegados, serão acionados. A gente tem atualmente 2,17 compradores para cada vendedor, e isso reforça, aumenta a chance da gente ter muita liquidação, muita gente sendo prejudicada com movimentos voláteis do mercado. Inclusive eu aumentei o tempo gráfico aqui para a gente ficar de olho no que está acontecendo. Olha só, desde que o Bitcoin chegou lá para cima dos 30 mil dólares, né? Então a gente está vendo aqui desde junho esse gráfico. Cara, não teve vezes onde a gente tinha tanto comprador igual a gente tem agora, né? Se a gente traçar uma linha aqui, ó, vou até puxar essa linha para cá. Vamos ver o que aconteceu todas as vezes aqui que o preço ele estava em locais aqui propícios, olha só. Ele estava aqui próximo, acima, né, de 2 compradores para cada vendedor. Foi justamente os pontos onde a gente teve
Opa, pera aí que aqui eu desconfigurei sem querer. Mas foram justamente a maior parte dos pontos onde a gente teve grandes níveis de liquidação, certo? Sejam para cima ou então sejam para baixo. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Aqui não é o caso não. No caso aqui, ó. Ó, foram aqui 10 milhões de dólares liquidados, né? Aqui a escala ela tá pequenininha. Aqui foram 30 milhões de dólares liquidados. Aqui a gente teve 12 milhões de dólares em long, 12 milhões de dólares em short, porque o mercado liquidou para baixo, o mercado liquidou para cima. E nesse exato momento a gente segue com a maior parte das pessoas apostando em long. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque serão stops, serão liquidações sendo acionadas. E outra coisa que vale falar é que o Open Interest também está no nível de certa forma elevado, né? Que é esse indicadorzinho aqui, ó. Se a gente pegar toda essa escala, desde que o Bitcoin chegou próximo aqui em junho, lá para os 30 mil dólares, observa que o Open Interest ele está bem consolidado, né? Ele não está tendendo a cair e nem a subir no longo prazo. Significa que temos muitos players ainda no mercado e isso aumenta a probabilidade de movimentos mais intensos de liquidação, de pessoas sendo estopadas e, consequentemente, se a gente romper para algum dos lados, né, esse tantão de player aqui tende a tomar stop, tende a ser liquidado. Só que a maior parte desses players estão apostando na alta, então o movimento seria mais intenso se ele acontecesse para baixo, beleza? Então por isso que a gente precisa ficar de olho nessa região verde aqui do gráfico, por isso que ela fica marcada, porque é justamente nela que a gente tem aquele tanto de ordem. Olha só esse tanto de ordem aqui que eu estou mostrando aqui agora, que acabou de sumir aqui na nossa Binance, né? Mas olha só, isso aqui são ordens de compra que elas estão justamente nessa região verde. E caso a gente tenha um leve deslize aqui abaixo dos 28.500 dólares, serão essas ordens de compra que serão acionadas com esse tanto de stop, esse tanto de liquidação aqui das sardinhas. Então essas ordens elas vão ser preenchidas e a gente vai ter uma diminuição na força compradora. E é justamente isso que a gente precisa ficar de olho. O quanto dessas ordens vai ser preenchidas, o quanto dessa força compradora que vai ser esgotada se a gente romper para baixo aqui, certo? E o mais importante, o quão para baixo o preço vai de fato, porque quanto mais para baixo o preço for, maior a probabilidade a gente vai ter de romper essa figura maior aqui que vem se formando, que é uma cunha ascendente, tá? Cunhas ascendentes geralmente rompem para baixo, a gente está chegando aqui no momento crítico, que é a base dessa cunha, olha só. A gente está chegando muito perto aqui do nível de suporte dessa cunha. E se a gente perder esse nível de suporte, pode ser que até parte dessa força compradora pare de existir, porque a gente vai estar começando um setup de venda, um setup de rompimento descendente que denotaria uma correção maior aí do Bitcoin. Então as pessoas elas não teriam tanto interesse de comprar aqui, esperariam uma queda maior acontecer para aí sim tá se posicionando. E é justamente nesse cenário que eu estou de olho, certo? Então, ao meu ver, a maior probabilidade é que a gente sim venha a visitar essa zona verde, justamente porque a força vendedora está muito forte, está muito impactante. O preço sobe e os vendedores eles surgem do nada. O preço cai, os vendedores eles cancelam as suas ordens e ficam de olho nos movimentos, justamente para captar mais sardinhas, para captar mais pessoas, para acreditarem que o preço vai subir, certo? O pessoal que olha para o order book, vê ele limpinho ali, olha aqui nas ordens e vê pouca ordem para cima, fala, opa, o preço vai subir, tá todo mundo querendo comprar. Lembrem-se que a maioria tende a errar a direção do mercado e a maioria está querendo comprar ou está comprada nesse exato momento. Então toma muito cuidado com isso. E no mais, né, eu vou ficando por aqui, vou mantendo você informado com análises diárias. Tem dia que eu não posto análise justamente porque o cenário ele não mudou. A gente está indo aí, sei lá, para a segunda semana de consolidação praticamente, né? Então realmente o mercado que ele não está andando muito, a gente não tem tantas oportunidades assim, mas ainda assim eu preciso vir aqui e atualizar, porque sempre tem alguma coisa acontecendo, sejam mais ordens, né? As ordens ou elas estão diminuindo ou elas estão aumentando, tudo isso faz com que a nossa análise venha tendo cada vez mais informação e consequentemente a gente tome decisões mais assertivas. Então agora sim eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, uma ótima semana, me siga nas redes sociais e eu vou ficando por aqui. Valeu, galera. Falou!